Como prometido, eu já estou de volta e junto com ela, a nossa nutricionista, a doutora Márcia Aline. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Kelly? Tudo jóia. Gente, hoje nós vamos falar sobre, como eu havia dito bem no início do programa, sobre a nutrição no tratamento de obesidade. Doutora, eu quero saber, as pessoas que não têm indicação para realizar a bariátrica, existe alguma outra possibilidade de tratamento para essas pessoas? Sim, existe, né? E hoje eu vou falar especificamente da nutrição, mas tem o tratamento medicamentoso, a atividade física e a nutrição em si, com várias estratégias que podemos estar utilizando para o tratamento da obesidade. Para quem luta contra a obesidade, a famosa contagem de calorias pode estar ajudando nesse tratamento também? Ajuda, mas não é assim o tratamento de frente de linha que o nutricionista usa para o tratamento da obesidade. Porque antes era o que preconizava? Que bastava reduzir 500 quilocalorias diária para a pessoa obter o emagrecimento, né, no caso. Mas na obesidade é diferente. A obesidade, como ela é uma doença multifatorial, então o que se busca na nutrição é mais a mudança do estilo de vida, e aí a gente busca na anamnese todo o hábito alimentar do paciente, desde o que ele come, como ele come, as quantidades, as porções, e nós vamos partir desse princípio. É mais assim a questão da qualidade alimentar que a gente tem que inserir dentro do contexto diário do paciente. Então, quando acontece dele mudar, né, inserir alimentos mais com qualidade na alimentação dele, é claro que ele vai ter uma restrição calórica, vai reduzir a quantidade de calorias, mas não que o paciente chegar com obesidade, já vou reduzir 500 calorias, 500 quilocalorias por dia, 1.000 quilocalorias, e aí não vai dar certo. Doutora, e o que é a fitoterapia? A fitoterapia são plantas que têm um poder terapêutico, né? Então, o nutricionista, para ele prescrever fitoterápico, ele tem que ter uma pós-graduação. E a fitoterapia a gente pode estar utilizando, sim, no tratamento da obesidade. Por exemplo, tem vários fitoterápicos que podemos estar utilizando, não é? E eu vou citar aqui os que têm mais evidência científica que nós podemos estar utilizando. Tem alguns fitoterápicos, porque os fitoterápicos se usa partes das plantas, pode ser folha, caule, flor, fruto, né? Mas é o ativo da planta que tem um efeito terapêutico. E aí, por exemplo, na lipólise, na quebra da gordura, o que se tem mais de evidência científica é o chá verde, né, que o nome da planta é Camellia sinense, e ela é rica em catequinas. E o ativo que tem esse poder de gerar lipólise, a quebra da gordura, é um ativo que se chama epigalocatequina. Então, na farmácia de manipulação, a gente consegue isolar somente esse ativo para ter um maior efeito, né? O outro que se pode estar utilizando também com o mesmo efeito é a erva mate, né? A erva do chimarrão, ela tem um efeito, o guaraná, né? A laranja amarga, não sei se vocês conhecem, também ela tem esse efeito de quebra da gordura, e a gente pode estar mandando manipular para ter, junto com a prática de atividade física, você está promovendo, né, a maior quebra de gordura. Mais um detalhe, tá? Não se pode consumir diretamente, porque, por exemplo, o chá verde, em alto consumo, ele é hepatotóxico. E aí tem que ver também a questão se o paciente tem disfunção na tireoide, né? Também tem que ter essa percepção também que pode ter efeito. Então, a laranja amarga, né, que é muito conhecida também, para pacientes que têm sensibilidade, alergia alimentar, também tem que ter um cuidado, né? Doutora, e de que forma a fitoterapia vai estar tratando esses pacientes, né? Eu sei que a senhora já mencionou aqui alguns produtos, mas como é que é montado esse protocolo? No caso, ele vai passar só a tomar líquidos? Como é que funciona isso, para tirar realmente todas essas nossas dúvidas? Não, a gente pode utilizar vários fitoterápicos. Citei esses, né, que eles têm ação na quebra da gordura.
Tem aqueles que têm o efeito termogênico, que aumenta, né, a questão do gasto energético. Por exemplo, a canela, o gengibre, mais padronizado em gengirol, a canela em polifenóis. Então, são que a gente pode estar promovendo, estar utilizando também dessa outra estratégia, não é? Para poder aumentar o gasto energético, que eles são termogênicos. E aí podemos também estar utilizando aqueles que são diuréticos, né, que tem muita gente que tem retenção de líquido, né, também tem os fitoterápicos indicados para isso. Por exemplo, talvez você não conheça, mas para aquelas pessoas que têm larica por doce, ou no final do dia, ou à tarde, ou meio-dia, tem 2 fitoterápicos, que é Dimena silvestre e a Garcinia camboja. A gente manda padronizar em um filme dispersor e coloca na língua, assim, né, na língua, e eles agem no receptor, aqui, né, na nossa cavidade oral, agem no receptor do gosto do doce. Então, quando você vai comer o doce, você não sente gosto de nada. E aí, assim, para essas pessoas que têm, é uma estratégia que a gente pode estar utilizando da fitoterapia para reduzir, porque o paciente ele já está com o paladar muito adocicado. Então, a gente utilizar isso por um período de tempo vai modificar o paladar dele. E depois retira, e aí ele, né, modificando o paladar, já vai sentir já a diferença quando for consumir. É uma reeducação, né, doutora? Os fitoterápicos a gente pode estar utilizando dessas formas, né? E dá bem certo. E, doutora, como é que a senhora vê a importância, né, das pessoas passarem realmente a tratarem a obesidade como um tratamento de saúde e não apenas estético? Assim, porque a obesidade, ela é uma doença inflamatória crônica, não é? Então, não é uma questão de estética, né? Não é uma questão de você estar buscando ajuda profissional por conta que você tá querendo entrar num padrão de beleza, né? Num padrão estético que aí fora o mundo, não é, tem esse padrão. E é uma questão de saúde pública mesmo, de doença mesmo, né? Então, os estigmas relacionados, né, às pessoas obesas, a senhora acha que isso é algo que pode até, digamos assim, protelar a procura de uma ajuda de um nutricionista, por exemplo? Sim, né, os estigmas também, eles dificultam bastante, porque muitos pacientes portadores de obesidades, eles já procuraram muita coisa. Já fizeram dietas restritivas, né? Já tiraram o carboidrato. Hoje se tem muito que a onda da carbofobia, que é o carboidrato que engorda, não é? Então, e não existe um alimento que te engorda. E aí acaba que o paciente se sente numa situação de que eu já fiz tanta coisa e não consegui. Não é? Então, às vezes ele mesmo se sente, não é, culpado, se joga a culpa por não ter conseguido alcançar aquilo que desejava. Às vezes tem alguns que não, eu quero perder esse tanto aqui para ir para algum lugar, para uma festa. Aí realmente consegue, né? De imediato consegue, restringe lá, bebe só líquido, mas ali não vai estar perdendo o que se quer realmente na obesidade, que é gordura corporal, não. Ele vai estar perdendo ali água, vai estar desidratando, e aí meio que o paciente em si, não é, ele tem essa resistência, até porque eles acham que o nutricionista vai tirar tudo dele, que ele não vai poder comer nada, né, que é restrição calórica, e tem isso também, né? Muito pelo contrário, vocês vão ensinar a comer melhor, né? Exatamente. O papel do nutricionista é ser um coadjuvante, é estar ali de mão dadas, não é? E aí, para a gente facilitar a vida do paciente e levar ele para uma consciência alimentar de realmente mudar e ter um padrão alimentar qualitativo, né? Doutora, a compulsão alimentar, né, é um fator para a obesidade? Olha, geralmente pacientes portadores de obesidade, eles têm compulsão alimentar. Não são todos, mas a grande maioria, sim. E a compulsão alimentar, ela tem assim, por exemplo,
Para saber se você tem compulsão alimentar, você tem que ter pelo menos de 1 a 3 episódios por semana durante 3 meses. E aí é considerado uma compulsão leve. Já uma compulsão mais grave, você tem que ter assim 14 episódios por semana de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela não é seletiva, né? Você come exageradamente uma quantidade e você não tem percepção de fome e saciedade. E tem pacientes que comem, né, e comem tanto que chega a passar mal. Mas, assim, geralmente a compulsão alimentar está ligada a um trauma, né, a um trauma de infância, a abusos, e o problema está na cabeça. Então, pacientes que têm compulsão alimentar têm que buscar ajuda psiquiátrica, de psicólogo também, e o nutricionista. Então, a compulsão alimentar junto com a obesidade, né, geralmente está bem associado, né? Doutora, e sobre a síndrome do comedor noturno? Explica para a gente o que é e se, de fato, isso pode fazer com que a pessoa se torne uma pessoa obesa. A síndrome do comer noturno já é aquela pacientes que têm disfunção com sono, não é? E também é um fator contribuinte para a obesidade, não é? São pacientes que com insônia, né? E aí à noite tem a hiperfagia, muita fome, não é? Come bastante, e aí tem a desregulação toda no sistema do sono, né? Perde o sono. Aumenta cortisol, que à noite o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tem que estar baixinho, porque você tem que dormir, e a melatonina baixa, que já é o hormônio do sono, então ocorre toda essa disfunção. E quando a gente vai para o tratamento da obesidade, que pacientes têm, né, e além disso tem outros transtornos alimentares também, que não vou citar aqui, que não é o caso nesse momento agora, né, a gente precisa muito trabalhar na questão do comportamento, né? O paciente, para ele, por exemplo, existem alimentos existem vários tipos de fome. A fome fisiológica é aquela que dói no teu estômago, né? E tem a fome emocional, a fome que você não está com fome. E aí, às vezes, o paciente ele não tem essa percepção. Mas, por exemplo, se tem um alimento que tu não gosta, qual é o alimento que você não gosta, Kelly? Ai, gente, é difícil. Eu sou uma pessoa muito fácil de comer, doutora. Tem um que tu não gosta de jeito nenhum? Ai, eu não gosto de rúcula. Então, você não come rúcula. Sim. Então, se qualquer hora você estiver com fome, você estiver em dúvida se você está com fome fisiológica, você pergunta para você, eu comeria rúcula, um prato de rúcula agora? Se você entendeu? Se for falar, não, eu não comeria, então não estou com fome fisiológica. Mas se você responder para você, eu como, então você está com fome fisiológica. Então isso é muito da nossa mente mesmo, né, doutora? Sim, sim, é muito do comportamento. Então é isso que o nutricionista, né, tem que trabalhar com o paciente para ele ter essa percepção de mudar o comportamento dele em relação à comida. E aí a gente pode utilizar também a questão, hoje as pessoas comem muito apressada, não mastiga, né, come com o celular na mão. Então você tem que ter atenção plena ali no alimento. Na hora de comer, senta na mesa, come. Ali você... O teu organismo, o teu intestino, o teu cérebro vai ter a percepção de fome e saciedade. Né? Você vai estar ligado ali na comida, 100%. A gente tem que tirar essa hora como uma hora sagrada mesmo, né? Largar celular e voltar toda a tua atenção ali para o momento de você poder se alimentar com calma e esquecer todos os outros problemas. Olha, doutora, por mim a gente ficaria a manhã inteira conversando sobre esse assunto. É maravilhoso ter a sua parceria aqui no nosso programa, levando muita informação aos nossos telespectadores. Mas, olha, a gente vai voltar aqui ainda trazendo muita informação sobre nutrição com a nossa nutricionista Márcia Aline. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês.